Olá, afiliado Algar, muito bem-vindo a mais esta aula. Nas aulas anteriores eu expliquei o que é o Facebook Ads, como que você faz a criação de um anúncio tanto para o Instagram quanto para o próprio Facebook. E hoje eu quero trazer uma aula muito prática, muito sucinta a respeito do teste AB. Muita gente ignora essa ferramenta, mas é uma ferramenta de suma importância, principalmente no nosso caso, como afiliados, onde nós queremos promover produtos. Então, cada detalhe da campanha é muito importante e o teste AB é uma ferramenta ótima que nos ajuda muito. E na aula de hoje, o que eu quero falar com vocês é justamente sobre o que é o teste AB, quais são as vantagens de usá-lo e também como fazer a criação de um teste AB dentro do Facebook. Vamos nessa? Então, o que eu tenho para falar a respeito do teste AB assim, de uma forma muito simples é que o teste AB são testes comparativos entre diferentes anúncios, grupos ou conjuntos ou campanhas simplesmente. Ou seja, o teste AB é a ferramenta essencial para que você possa testar variações de anúncios, para que você possa testar a diferença de desempenho de uma campanha ou de outra. E quais são as vantagens de se utilizar um teste AB? Bom, a primeira coisa é que você consegue identificar variáveis que afetam o desempenho do anúncio, ou seja, no decorrer da sua campanha existem pequenas variáveis que podem fazer uma diferença enorme, ou seja, pode ser um detalhe no seu criativo, pode ser uma call to action, pode ser um gatilho mental diferente que você vai utilizar, pode ser uma palavra diferente ou uma ordem diferente no título, ou seja, são pequenos detalhes que afetam o desempenho do anúncio. Pode parecer besteira, mas muitas vezes só de você alterar a ordem de palavras dentro do título ou na descrição do seu anúncio, isso já pode causar um enorme impacto nas suas campanhas. Outra questão que é muito importante também, porque você precisa usar o teste AB, é que você consegue isolar essas pequenas variações, ou seja, você já tem um anúncio que ele já é campeão, ele já te traz um ótimo resultado, mas você quer testar uma variável, uma pequena variável de forma isolada, ou seja, você cria uma outra campanha ou outro anúncio dentro desse teste AB e você tem o seu teste principal, que já está vinculando, já está tendo um ótimo resultado, e você cria um outro com uma pequena variável. E é nessa variável que você vai testar a diferença, para ver se por acaso essa nova alteração que você está testando vai fazer com que o seu anúncio fique melhor ou não, ou se por acaso ele vai fazer com que as métricas desse anúncio caiam. Então, ao invés de você simplesmente alterar o anúncio que já está performando muito bem, você simplesmente faz um teste de uma pequena variável. E é justamente essa é uma ótima vantagem, porque você testa esses novos anúncios utilizando uma combinação dos elementos dos anúncios que você já validou. Ou seja, se você já tem um anúncio e você já sabe que aquele vídeo, aquela imagem, aquele texto, ele já está causando um ótimo engajamento, um ótimo retorno, você pode começar a avaliar, poxa, mas será que se eu mexer alguma coisa no título, vai melhorar ou vai piorar o resultado? Se eu mexer na imagem, vai melhorar ou vai piorar? Então é justamente na criação do teste AB que você vai conseguir definir essas pequenas variáveis e assim que você faz o teste, depois de um certo período, você tem informação comparativa entre os dois anúncios ou grupo de anúncio ou simplesmente em diferentes campanhas que você faça. O mais comum é que você teste entre anúncios. Esse é o mais comum, o mais usual, mas ele também pode ser utilizado em outras escalas. O teste AB ele também é utilizado, só um parênteses, ele é muito utilizado para páginas de venda, páginas de conversão. Ou seja, se o produtor ele tem uma página de venda, mas ele quer testar algumas variáveis na sua página de venda, ele também pode utilizar a ferramenta do teste AB. Ou seja, todo o tráfego que é enviado para o site, uma parte vai para um modelo de página de venda e outra parte vai para outro modelo. Ou seja, esse volume todo de acesso ele é dividido. E a partir do momento que ele é dividido, você consegue testar qual página tem a melhor performance. E da mesma forma o anúncio. Nós fazemos o anúncio para divulgação
dos produtos, e nesses anúncios é que nós conseguimos medir essa diferença de desempenho, tanto de clique quanto da própria conversão. E é muito importante que você passe a utilizar o teste AB, porque ele realmente faz uma diferença muito, muito, muito grande. E outra coisa que é uma vantagem muito grande para mim, é que ele auxilia o processo de otimização de campanha. Ou seja, se por acaso você cria uma campanha, depois você cria 2, 3, 4 anúncios, e depois você quer, por acaso, depois de um certo período, olha, eu quero ver o que está performando melhor, o que está dando certo, o que não está dando certo, fazer algo manual, o próprio teste AB ele já começa a indicar para você qual que é o anúncio que está performando melhor. Então é uma ferramenta excelente para a utilização no dia a dia para a divulgação dos produtos. E agora o que eu tenho para falar para vocês é justamente como fazer a criação desse teste AB. Então, vamos lá para a página do gerenciador de anúncios do Facebook e aí eu vou te mostrar no passo a passo como é que eu faço a criação desse teste AB. Bem, já na tela do gerenciador de anúncios, a página inicial vai te mostrar aqui quais são as campanhas que você já fez a criação dentro do Facebook Ads. E quando você quiser fazer um teste AB, basta você selecionar qual campanha você quer fazer esse teste. Nesse caso aqui eu vou utilizar do meu pedido, então basta eu passar o mouse em cima que já aparece a opção aqui de editar. Eu clico aqui no botão editar, ele já vai abrir a tela de edição da campanha do meu pedido, que é a campanha que eu quero fazer a edição. Então aqui, quando eu rolo um pouco a página, dentro da edição da campanha, ele já me aparece a opção do teste AB. E como é que eu faço para fazer esse teste AB? Eu simplesmente venho aqui e clico no botão começar. Ele já vai carregar algumas configurações a respeito do teste AB e a partir daí eu já começo a fazer a configuração essencial para a criação desse teste. Então aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar a campanha. Como eu já estou dentro da campanha, ela já está selecionada. Se eu quiser comparar com uma outra campanha existente, eu clico aqui nessa outra aba e eu vou fazer a comparação, o teste AB entre campanhas, mas nesse caso específico eu quero mostrar para vocês como é que eu faço o teste de uma variante do anúncio, que é justamente aquilo que eu comentei anteriormente, ou seja, se você tem um título, você quer mudar um título, você quer utilizar uma imagem diferente, um item isolado de um anúncio que já está performando bem, você quer fazer um teste para ver se aquela alteração realmente será positiva dentro de sua campanha, então você vem aqui em criar uma variante. E aqui a campanha é o meu pedido, e aqui qual que é a variável que eu vou escolher? Eu posso escolher a variável vídeo, ou seja, eu quero testar um vídeo diferente, que nesse caso a campanha, eu criei uma campanha com vídeo. Se por acaso eu quisesse testar uma variável de imagem, e nesse modelo aqui eu não posso fazer esse teste, por quê? Porque o anúncio que eu criei ele é específico para vídeo, ou seja, eu não usei nenhuma imagem, então eu não tenho como fazer uma comparação com uma imagem, de uma imagem para outra, sendo que eu não utilizei a imagem. Por isso que nesse caso específico ele aparece aqui de uma forma mais borrada, mais clarinha, justamente porque eu não posso optar por esta opção nessa situação da minha campanha. Mas por acaso você gerou uma campanha, você utilizou a imagem, mas você não utilizou o vídeo, provavelmente a imagem estará habilitada para você selecionar e o vídeo não. Mas enfim, esses são os detalhes que você tem, que você pode testar como variável. Seja a imagem, seja o vídeo, seja o texto do anúncio, seja a idade ou gênero, ou seja, se eu tenho uma campanha que eu deixei aberta para todas as idades, todos os gêneros, eu quero criar a mesma campanha, o mesmo anúncio, só que eu quero testar, por exemplo, com gênero específico, eu quero testar apenas para mulheres ou apenas para homens, ou de repente eu quero testar para uma faixa etária diferente, algo mais segmentado. Então eu seleciono aqui e eu faço esse ajuste de acordo com o que eu quero fazer de teste. E aí, assim que eu avançar com o teste AB, ele já vai permitir que seja vinculado um novo anúncio com essa variável para que ele faça a comparação entre o anúncio, o original, o que você tem como referência, e essa variável que você está testando. E da mesma forma, você também pode fazer com público-alvo, ou seja, você pode selecionar públicos diferentes para que esse anúncio ele seja veiculado. Aí você vai testar, por exemplo, é o mesmo anúncio para os dois públicos, mas um
é o seu público que você já vem trabalhando e o outro é um público ao qual você quer fazer um teste, ou seja, você já tem um anúncio que já performa, você sabe que ele funciona muito bem, mas você quer testá-lo em um público diferente. Então você vai e cria essa variação, essa variante de público para testar qual que dá o melhor resultado ou não. Agora, se por acaso você quiser testar algo mais personalizado, algo um pouco mais detalhado, assim, você vai em personalizado, ele vai abrir uma edição de um anúncio novo e aí você consegue fazer toda a configuração. Não vai ser apenas uma variável, você consegue fazer uma configuração de algo mais personalizado, de acordo com o que você desejar, de acordo com a sua estratégia, e a partir daí você consegue fazer o teste AB. Nesse caso aqui, eu vou utilizar uma variável do texto do anúncio. E assim que eu seleciono, eu já selecionei o anúncio, eu já marquei aqui que é o texto variável. Na verdade, não é que eu selecionei o anúncio. Nessa campanha, nesse conjunto de anúncios, eu tenho apenas um anúncio. Então, eu não tenho como selecionar. Mas caso eu tivesse mais de um, apareceria aqui na lista e eu teria como selecionar qual anúncio que eu estaria utilizando ele como referência para criar o teste AB. E a partir do momento que eu seleciono aqui qual que é o anúncio, aqui embaixo já aparece a versão A, que é a versão de controle, ou seja, a versão original da campanha, desse anúncio, e a versão B, ou seja, é a que eu quero testar a variável. Então aqui, como eu selecionei a questão de texto, o que eu vou editar? Por exemplo, o texto principal eu posso criar um texto completamente novo, ou o título ou a descrição. Eu posso fazer alterações nos três campos, seja no texto principal, no título ou na descrição, ou eu posso fazer uma variação apenas em um dos itens. Por exemplo, essa campanha aqui, na minha campanha de controle, a versão A, eu não fiz nenhuma descrição. Então, eu poderia muito bem criar um teste AB, onde eu coloque uma descrição aqui, para ver se por acaso, se eu incluir uma descrição, se isso vai ou não melhorar a performance do meu anúncio. E aqui fica a seu critério, de acordo com o que você quiser fazer de teste na sua variável. Então aqui, por exemplo, eu posso trocar o texto principal. Como exemplo aqui, eu posso colocar, por exemplo, saia na frente de sua concorrência, tenha o seu próprio sistema de delivery, por exemplo. É uma variável de texto principal. Aí vai ficar de acordo com a sua copy, de acordo com um gatilho mental. Aqui é uma copy que eu estou fazendo apenas para demonstração, então ela não está muito bem estruturada, mas você pode pensar de acordo com o seu público, a sua persona, com quem você está falando, que tipo de gatilho mental você vai utilizar, qual a persuasão que você vai imprimir no seu anúncio para que seu anúncio ele tenha um maior impacto para a persona, para aquele público que você está querendo falar. Então aqui você vai testar a variável seguindo tudo que você já segue durante a criação de anúncio, ou seja, quem que é o seu público, para quem que você está conversando, quais são as dores, quais são os desejos, o que ele precisa ouvir, aquilo que vai chamar a atenção ou que não vai chamar a atenção dele. Ou seja, você vai usar todos os elementos que ao longo desse curso nós já estamos comentando, você vai utilizar tudo isso, todo este conceito para a criação desse texto, para essa variável, justamente para você comparar o que realmente vai fazer a diferença ou não na sua campanha. Outra coisa que eu posso fazer alteração aqui, por exemplo, é no título. Eu posso simplesmente alterar. Aqui eu coloquei como use 5% off em todas as mensalidades, ou seja, eu fiz referência à promoção, à oferta que eu já criei nessa campanha. Então aqui eu posso, por exemplo, reforçar. Eu posso colocar, por exemplo, use o cupom 5% off. É um teste. Eu posso testar, pode dar um resultado bom, como pode não dar um resultado bom. Eu também posso fazer a inclusão de uma descrição. Aqui eu posso colocar, por exemplo, tenha seu próprio sistema de delivery sem taxas, ou seja, eu estou reforçando
que é um sistema que eu vou pagar apenas uma mensalidade, mas eu tenho que estar pagando taxa de comissão para a plataforma que está fazendo a venda para mim, seja qual desses grandes aplicativos onde a pessoa acessa lá e faz o pedido de delivery, a plataforma ela cobra do vendedor uma taxa. Então aqui dentro do meu pedido ele só vai pagar a mensalidade, não importa a quantidade de vendas que ele tiver. Ele pode vender R$1.000 ou R$1 milhão dentro da plataforma, não interessa, porque o valor é fixo da mensalidade. Então isso é uma coisa interessante a se destacar. Então por isso que eu coloco a questão de 100 taxas. Mas aí você pode fazendo a criação aí da sua cópia, do seu criativo, de acordo com o que você achar mais conveniente para a persona com quem você quer falar. Então, tem seu próprio sistema de delivery, sem taxas, com a sua marca e total controle sobre as vendas. Por exemplo, aí vai ficar a seu critério, o que você vai colocar, que cópia que você vai utilizar, mas basicamente é isso. Aqui você vai selecionar campanha, variável, que tipo de variável você quer testar, o anúncio, você vai definir quais são as variáveis aqui e depois você clica em avançar. A partir do momento que você clicar em avançar, você vai para a configuração do cronograma de teste, ou seja, se você faz simplesmente, você cria uma campanha e você dentro do conjunto de anúncios, você coloca, por exemplo, 5 anúncios diferentes, esses anúncios eles estarão rodando o tempo todo e vai depender que você faça uma intervenção manual, ou seja, você vai precisar parar, analisar os anúncios, ver quais estão tendo a melhor performance, pausar aqueles que não estão indo muito bem, para que o sistema possa otimizar aqueles, ou seja, aqueles que estão indo bem, ou seja, você vai parar de gastar com os anúncios ruins e vai começar a gastar mais com os anúncios bons. Já no teste AB, você vai setar um cronograma de teste, ou seja, eu quero que esse teste funcione de tal dia, de tal horário a tal horário. E durante esse período, todo o orçamento ele será dividido tanto da sua referência, o seu A, o seu modelo A, o seu teste A, quanto do B. E aí essa variável que você colocou, ela vai ser testada ao longo desse período. E depois desse período, o que tiver a melhor performance, automaticamente a ferramenta já pausa a pior e elege uma melhor para que possa dar continuidade na campanha. Então aqui você simplesmente irá setar qual que é a configuração, tanto quando começa, quando irá terminar, e aqui, ó, como eu falei, o orçamento é dividido. Aqui ele já mostra, é dividido em 50-50, ou seja, ele vai pegar o valor e ele vai dividir meio a meio. Pode não ser exatamente igual, pode ter uma pequena variação? Pode, mas isso é aceitável dentro do teste AB. O importante é que o volume de tráfego ele seja equivalente para ambos os anúncios, porque assim, se você tem um volume de tráfegos muito próximo um do outro, aí você consegue testar de fato qual que anúncio está performando melhor ou pior. E depois aqui, ó, ele vai fazer a determinação do anúncio vencedor, ou seja, você escolhe qual que é a versão que vai ganhar no seu teste. Não que você tem uma preferência, se é A ou se é B, não. Que parâmetro de referência você irá utilizar para que o sistema eleja qual que é o teste melhor. Então aqui a métrica principal, você tem a métrica por resultado, que é o CPC, custo aqui ele fala custo, ou CPC, que é o custo por clique no link, ou o custo por 1.000 pessoas alcançadas, ou seja, a cada 1.000 pessoas alcançadas, quanto que ele gastou. Ele pode usar tanto a referência por clique quanto a referência por pessoas, ou pelo custo da compra. O que é o custo da compra? É o custo de aquisição, ou seja, quanto que você precisou gastar dentro do Facebook para gerar uma venda. Lembrando que seu pixel de rastreamento já está configurado tanto no Facebook Ads quanto lá na Hotmart. Então, quando a venda ocorre, essa informação volta para o Facebook e ele tem essa informação de conversão. Então, aqui você já pode selecionar
quais são os eventos que você quer que utilize melhor, qual o evento que você quer utilizar como referência para eleger qual que é o anúncio campeão. Então aqui você simplesmente pode selecionar, aqui eu deixo como custo por resultado, ou seja, eu tive uma venda, eu tive um valor de venda e qual o menor custo comparado ao meu resultado. Então eu particularmente prefiro utilizar esse custo por resultado, mas vai ficar a seu critério mais uma vez, conforme a sua estratégia, tá? Se você quiser adicionar outras métricas, você vem aqui em adicionar as outras métricas e aí você seleciona a métrica opcional de acordo com o que você desejar, ou seja, se você quiser utilizar mais de uma métrica. E depois aqui ele te dá uma eficácia de teste estimada, ou seja, esse teste ele tem uma eficácia, uma probabilidade de 62%, ou seja, é uma probabilidade alta, mas ela pode ser melhorada, de acordo, vai depender muito de quais são as variáveis que você está testando, seu público, enfim, tem uma série de elementos que a ferramenta, a inteligência artificial do Facebook, ele considera para fazer este cálculo. Então não é uma eficácia fixa, é uma eficácia que ele tem de acordo com diversas métricas, diversos dados que ele possui para fazer a entrega. Então, feito isso, você já fez a configuração aqui dos anúncios, você simplesmente pode pedir para testar e analisar tudo que você fez. Depois que você fizer esse teste e análise, o seu anúncio, o seu teste AB, ele já estará pronto para fazer a publicação, ou seja, o seu anúncio ele já poderá ser veiculado e a partir daí, de acordo, é claro, com o período de teste que você selecionou, quando iniciar esse período de teste, ele já começa a validar esse teste da sua campanha. Cabe salientar que essas alterações que você faz na criação dessa nova variável, ela também passa por um crivo de aprovação, seja humano ou seja pelo próprio sistema do Facebook. Assim como você, quando cria um anúncio, ele depende da aprovação do Facebook para veicular, ou seja, ele não pode estar infringindo nenhum dos regulamentos, nenhum dos termos do Facebook. A criação dessa variável ela passa pelo mesmo processo antes de poder ser veiculada. Então, se por acaso você quer fazer um teste AB num determinado período, já se prepare, já faça a criação dele um tempo antes, porque de repente você já precisa fazer o teste de imediato, mas você vai enviar e de repente pode demorar que o sistema do Facebook aprove essa variável para que você possa fazer o teste. Então, para não ser pego de surpresa, eu recomendo que você já faça essa configuração com alguns dias antes e assim que você realmente entrar no período de teste, o seu anúncio ele já teve tempo para ser analisado e já ser publicado, autorizado para que ele seja publicado. Então aqui basicamente eu clico aqui no fazer o teste, analisar, e aqui o que ele me dá? Ele faz uma análise e ele mostra para mim, ele já me fala que tá tudo pronto para começar, ele vai me dar o nome do teste. Aqui ele já me deixou, teste de texto do anúncio, meu pedido, ou seja, é um teste, ele já deixa claro que é teste do quê? De texto, do anúncio. Qual anúncio? Do meu pedido, dentro aqui da campanha do meu pedido. Então aqui, no nome do teste, ele já me dá um resumo de tudo aquilo que eu estou fazendo. Ele já está mencionando que é a variável de texto, ele já está me colocando aqui que o orçamento diário, ou seja, o orçamento que eu setei na minha campanha, ele será dividido 50-50. Ou seja, de acordo com o que você já deixou configurado na sua campanha, ele vai fazer o split meio a meio, 50-50, para que ele possa ter uma métrica próxima entre os dois anúncios. E aqui ele vai confirmar qual é o cronograma, qual que é a métrica principal, eficácia, enfim. Ele vai te dar tudo o resumo do que você já fez. E depois disso, basta você simplesmente clicar aqui em criar o teste. E depois, quando o teste ele for iniciado, você vai poder ver as métricas dentro do item de experimentos, ou seja, ele está experimentando uma variável, ele está fazendo um teste.
Então ele entra como experimento e depois, quando o teste terminar, ele também te envia um e-mail com as informações a respeito tanto do A quanto do B, para ver qual teve a melhor performance. Inclusive depois você pode fazer alguns ajustes, ou você pode criar um novo teste. Olha, esse teste eu identifiquei que essa nova variação ela teve um resultado 10% melhor. Ótimo! O que eu posso fazer além disso? Eu posso fazer um outro teste, seja de texto, seja de imagem, de vídeo, e eu posso ir testando variáveis. Até conforme eu for fazendo esse teste, eu vou melhorando a qualidade do meu anúncio, eu vou melhorando a performance dele. Porque muitas vezes eu crio um anúncio, essa nova variável ela não foi boa, ou seja, ela me deu um resultado muito bom. Então descarto esse teste porque ele não foi um teste válido. Por outro lado, se o teste me deu um resultado melhor, eu passo a utilizar esse novo formato de anúncio e aí eu faço teste de outras variações e aos poucos eu vou melhorando a performance do meu anúncio para que eu otimize o meu ganho como afiliado. Então, basicamente é isso que você precisa saber para fazer a criação do teste AB. E aqui, só para resumir, basta você clicar aqui no criar o teste e ele já vai fazer a criação do teste da sua campanha. E depois que você clicar no botão criar, é assim que irá aparecer a campanha de teste dentro da sua lista de campanhas. Ele aparece tanto a versão A quanto a versão B do meu pedido, que foi o caso a campanha que eu utilizei como referência. E aí ele faz o teste entre os dois aqui, depois elege qual que é o campeão. Assim que você criar esse teste e ele começar a ser veiculado, você já pode acessar os detalhes dele, visualizar os gráficos, o número de impressão, o número de cliques, o número de conversão. Você já tem acesso a essas informações. E aí você pode optar por cancelar o teste antes do tempo ou deixar que o tempo do teste percorra de forma ininterrupta, ou seja, vai ficar a seu critério. Mas basicamente é isso. Eu espero que você tenha aproveitado bastante esse conteúdo e te vejo na próxima aula. Um forte abraço, até mais.